Povo de Deus, gente que o Senhor tem usado aí, em todos os lugares do mundo, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos na 15ª aula da Escola de Profetas, um tempo em que o Senhor tem levantado e capacitado gente para desenvolver um trabalho de edificação do reino. E assim, portanto, estamos hoje dentro desse propósito, levando o tema desses dias, que fala sobre a formação de uma equipe, um senso de unidade importante para se construir um projeto de Deus. Nós estaremos, então, na aula de hoje, ensinando como é que se arregimenta um exército. Qual que estaria, portanto, qual é a qualificação? No Brasil, por exemplo, hoje o Exército ele seleciona seus candidatos. As pessoas se inscrevem e ali elas passam por uma seleção que vai desde a escolaridade, a estatura física, a condição de dentes, um olhar geral sobre a situação física dele. E ali, mediante uma série de virtudes, o exército, então, é montado, o recruta é aceito. Eu quero falar sobre um exército que se tornou precioso e que tem um outro critério. Talvez você pense assim, eu não sou um cara culto, eu não fiz teologia, eu não sei pregar como pastor da igreja, eu não tenho o carro, eu não tenho o dinheiro que o outro irmão tem. Então eu talvez não possa ser alistado no exército de Deus. Eu quero então meditar sobre o que está em 1 Samuel, meu livro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 a 5, quando fala que Davi esconde-se na caverna de Adulão e ali Deus lhe permite arregimentar o seu exército pessoal. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques nesse lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi se foi para o bosque de Herete. Amados irmãos, esse exército aqui começou diferente do exército brasileiro. Primeiro, o comandante do exército está sem lugar, está sem história, ele está perseguido pelo rei, Saul quer matá-lo, Davi precisa fugir. Às vezes o projeto de Deus é construído não com gente que está com a vida organizada. Às vezes você pode pensar e olhar para a sua vida e falar assim: Deus, assim que minha vida sentar, assim que eu tiver um emprego, assim que eu terminar meu curso, assim que eu estiver ganhando uma condição, assim que eu comprar meu carro, assim que eu tiver o meu lugar de morar, eu vou me alistar no exército. Não. Davi, na verdade, está sem um rumo. Ele resolve então se esconder numa caverna e ali naquela caverna, sua família, que também está numa dificuldade grande, coitado do Davi, porque quando ele se expõe e Saul deseja sua morte, sua família também passou a ter dificuldade. A família então vai visitá-lo, diz que a família foi ter com ele, e aí sabe o que acontece naquela caverna? Diz que se ajuntaram a Davi naquele dia os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado,
e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Aí você pensa, gente, mas que exército mais ruim, que exército mais, estrupiado. É como se de repente Davi pegasse a escória daquele tempo. Às vezes a gente gostaria de fazer uma grande obra e a gente olha assim, sabe, para o nosso rebanho e fala assim, eu vou escolher o fulano, porque aquele cara é bom, aquele ali, o casamento é bom, aquele ali está harmonizado, né? A vida pessoal, aquele ali está saudável. Mas sabe de uma coisa? A obra de Deus é feita a partir de gente estrupiada. Essa palavra é feia, né? É uma palavra esquisita, mas acho que não tem outra para a gente dizer isso. Deus pega você, exatamente assim, na sua crise, e diz assim, eu vou te colocar no meu exército, eu vou fazer de você um guerreiro da linha de frente do primeiro pelotão do rei. E diz a palavra então que Davi, perdido ainda, esperando uma direção de Deus, ajuntaram-se a ele 3 categorias de pessoas. Primeiro, homens que se achavam em aperto. Essa expressão aperto está relacionado a gente que estava com problema na justiça, gente que estava pressionado por situações familiares, gente que de alguma maneira não podia ficar onde está porque a sua vida estava comprometida. Ô meu amigo, se você se acha numa situação assim, se você está desencaixado na sociedade, sabe, o Senhor talvez esteja te chamando para fazer parte de um exército, sabe por quê? Porque o exército do Senhor tem que ser formado por gente que entende o sofrimento humano, que entende a angústia humana, que sabe quando você vê alguém exatamente como você está, você é capaz de entendê-lo, você é capaz de amá-lo, e você pode dizer assim, da mesma forma como eu estava sem rumo na vida, e eu me associei nesse exército, e eu resolvi ouvir esse rei, aí esse moço, eu achei um objetivo, eu achei um sentido para a minha vida. As lutas de Deus, sabe, dão sentido à nossa vida. E a palavra então diz que a primeira marca do exército de Davi era gente que estava em aperto, gente que estava fora de ordem, gente que estava sendo procurada, gente que não tinha um lugar, né? Não podia ficar num lugar visível. É esse aí. Deus tem um lugar para você no exército dele. O segundo grupo era gente endividada. Naquele tempo, dívida dava cadeia. Naquele tempo, você tinha que ir para a prisão e pagar tudo que você devia. Então, a melhor forma de você não ir preso era fugir. E o Senhor hoje, ele procura gente que está nesse momento de desordem pessoal. Ele procura pessoas, né, que estejam nesse momento precisando reconstruir talvez a própria imagem, a própria condição de vida. Sabe, o Senhor não vai esperar você resolver isso. Ele está chamando, eu preciso de você no meu exército. Eu quero você no meu pelotão de honra. O terceiro grupo eram pessoas, homens que estavam amargurados de espírito. Essa expressão amargurado é gente que perdeu a alegria de viver, é gente que perdeu, sabe, o ânimo, a motivação. Nós falamos hoje em depressão, gente que talvez, sabe, não tem vontade de sair do quarto para peitar a vida. Ô meu amigo, então você tem tudo para pertencer ao exército de Deus. Sabe por quê? O exército de Deus é formado por gente que o mundo refugou. O exército de Deus é formado por gente que o mundo não enquadrou. Sabe por quê? Porque o Senhor usa-nos nas nossas debilidades. O Senhor usa nas nossas fragilidades. Eu falo com vocês, mas quem sou eu? Eu sou um homem que já esteve no fundo do poço na vida. Eu também fui um homem
que já esteve de espírito amargurado. Eu fui um homem que também perdi um dia a minha casa. Eu voltei a morar com meus pais. Eu talvez fosse o último ser humano que pudesse estar hoje aqui, num lugar como esse, dizendo que Deus é bom. E a prova de que Ele é bom é de que eu estou aqui. O Senhor me pegou exatamente lá onde eu estava, como um desses aqui, desqualificado, envergonhado, sem uma direção. E Deus disse, eu tenho uma guerra para você. Eu tenho uma batalha para você. A você que vai trabalhar para o Senhor, eu louvo a Deus pelo tanto de gente preciosa, desqualificada, que está fazendo uma obra tremenda. Muita gente que mal fala um português correto. Amados, eu tive numa célula em que eu tive dificuldade de entender a leitura do dirigente. Ele ia tão mal, tadinho. Aí você pensa assim, gente, mas como é que um cara que mal sabe ler? Mas sabe o que Deus faz com o semi-analfabeto? Deus bota o Espírito Santo na boca dele e ele encanta as pessoas. Porque quem fala bonito, como os políticos, que são homens que estão aí cheios das palavras, mas vazios da unção, as pessoas olham e a vida deles gera desconfiança, gera rejeição. E a célula do irmãozinho foi preciosa. Num desses momentos difíceis da minha vida, me levaram um dia, me pediram para levar umas pessoas numa casa de oração lá, em que elas estavam procurando uma pessoa, eu tinha o carro, elas estavam a pé, eu falei, só pode levar a gente lá? Eu falei, posso. E eu cheguei num lugar que eu nem sei voltar lá hoje. A mulher tinha feito uma igrejinha na garagem da casa dela, uns bancos de madeira que ocupavam um espaço enorme. E uma senhora negra, assim, redonda, né? Parecendo a Dona Benta do sítio do Pica-Pau Amarelo. E a mulher ainda usava um óculos assim na ponta do nariz, porque ela olhava por cima do óculos e quando ela lia, ela usava aqui a parte de baixo do óculos. E aquela mulher, aquele lugar desqualificado, aquela senhora aparentemente desqualificada, aquela mulher orou pelas duas mulheres que eu levei, e quando eu me coloquei em pé para ir embora, porque eu era só o motorista, ela me olhou por cima do óculos e disse assim, Deus está me dizendo que eu preciso orar com o Senhor. E como as outras duas tinham se ajoelhado, eu achei que eu devia fazer a mesma coisa. Nunca tinha visto aquela mulher, nem aquela mulher nunca tinha me visto. E quando aquela mulher pôs a mão na minha cabeça, eu ouvi pela primeira vez Deus dizer na minha caverna de Adulão que Ele tinha um projeto diferente para um homem destruído. Deus nos pega assim, endividados, em aperto, amargurados, para nos fazer um poderoso exército. E por que Deus usa esse tipo de soldado estrupiado? É porque o mundo está estrupiado. É porque o mundo está exatamente desse jeito que eu estive, que você talvez esteja. E talvez você esteja esperando sair da sua dificuldade para que Deus te use. Oh, meu amigo, aliste-se no exército do Senhor. E Deus te levantará no meio da batalha. Deus te levantará no meio dessa guerra. E esses homens que aqui o narrador fala em homens que se achavam em aperto, homens endividados, homens amargurados de espírito, eles vão entrar na história um pouco mais adiante como os valentes de Davi. Homens que entram para a história como vidas extremamente preciosas. Agora, uma coisa importante vai acontecer aqui. A gente precisa de
de um líder. Eu preciso de alguém que nesse momento canalize aquilo que eu posso oferecer e me coloque num propósito. Davi era um líder importante nesse momento, ainda que ele não tivesse o lugar certo em que Deus o colocaria. Ele mesmo estava num processo de construção. Mas Deus o pega e o coloca na liderança desse grupo. Aí o grupo ganhou comando. Então, uma coisa importante nesse processo de construção desse exército não é que o soldado propriamente esteja na sua melhor condição. Ele precisa entender primeiro que é soldado, mesmo que ele não esteja no melhor momento da sua vida. E em segundo lugar, ele tem que se colocar debaixo da autoridade de alguém. E esse alguém vai harmonizar a sua força, vai dar a você, né, um alvo e um treinamento. Porque se você pegar o depressivo e botar ele para fazer um trabalho sozinho, se você pegar o indivíduo que está em crise, que está no desemprego, que está endividado e botar ele sozinho, eu preciso que você venha trabalhar junto com os outros. A palavra diz bem claro que os endividados, os amargurados e os em aperto estavam juntos. Nós precisamos estar juntos. Sabe por quê? Porque o endividado ajuda o apertado, sabe? O endividado e o apertado dá suporte ao que está amargurado. E no final, todos nós nos levantamos e nos tornamos guerreiros. Se você tem enfrentado as suas lutas sozinho, se você não está num exército, então você vai ficar no aperto. A caverna de Adulão foi só um ponto de reunião, sabe por quê? Porque Deus, depois que eles adquirem liderança, e essa liderança dá a eles uma razão, dá a eles uma motivação, eles saem de apertados, eles saem de endividados e amargurados para se tornarem o exército, os valentes de Davi. Eu sei que Deus vai fazer uma grande obra. E Ele vai fazer uma grande obra com gente simples e talvez complicada como você. Quando Jesus escolhe os seus 12, Ele não foi no sinédrio e pegou os homens mais gabaritados. Ele não pegou os mais cultos do seu tempo, Ele pegou gente que estava no serviço, Ele pegou gente que estava na coletoria, Ele pegou gente que tinha ação no seu tempo, mas Ele pegou gente comum, gente simples. Ele pegou aquele cidadão que talvez ninguém desse nada por ele. Os valentes de Davi eram ex-apertados, ex-endividados, ex-amargurados. O Senhor quer transformar a sua história em alguma coisa ex. Então se aliste no exército do Senhor. Coloque-se no serviço de Deus. A palavra de Deus diz num determinado momento, então, que Davi arregimenta essas pessoas, pega a sua família e diz assim: rei de Moabe, cuida dos meus pais, porque eu estou precisando organizar a minha vida. Tem gente que às vezes está preocupado e não vai para o exército por causa de grandes preocupações com a sua casa, com o caminhar das coisas, tem medo de que o marido entre em colapso, que os filhos entrem em colapso. Então vou dizer uma coisa para você: quando você está no exército do Senhor, você entrega a sua família para o rei e diz assim: Senhor, eu hoje não posso fazer muita coisa pela minha casa, mas eu quero que o Senhor cuide deles, porque eu vou me alistar no exército. Aí Deus coloca a sua família num abrigo,
Deus levanta alguém para resolver os problemas de dentro da sua casa, que às vezes nós mesmos estamos na impossibilidade. A gente às vezes pensa que nós vamos solucionar todas as coisas e que quando eu solucionar também meus problemas domésticos, quando eu tiver acertado no casamento, quando eu tiver acertado com os filhos, eu vou fazer a obra de Deus. Sabe de uma coisa? A gente não tem essa capacidade toda de resolver os nossos problemas, porque muitas vezes eu estou dentro do próprio problema. Por que você não enxerga seu próprio nariz se os olhos estão aqui tão perto dele? É justamente por isso. Você enxerga muito bem o meu nariz, você enxerga bem o nariz do outro, mas você não enxerga o seu próprio porque ele está tão perto de você que você não tem uma visão boa dele. Eu decidi cuidar dos filhos dos outros porque Deus levanta outros para ministrarem nos meus. Se você acha que a sua família é um impedimento a que você se alia ao exército de Deus, se você acha que de alguma maneira você precisa primeiro resolver os problemas domésticos da sua casa, não adianta largar também lá não. Davi não largou a família dele abandonada e disse assim, eu vou guerrear, vocês se virem aí. Não, ele procurou um rei e disse assim, deixa a minha casa estar, deixa meus pais estar com o Senhor. Eu estou com a minha vida ainda desorganizada, né? E eu preciso ir para uma batalha até que o Senhor arrume um lugar para mim. Eu não posso partir para a guerra e deixar meu casamento descoberto, meus filhos sem cuidado. Então, olha, a igreja é um excelente lugar para a gente trazer nossa casa enquanto eu vou fazer as batalhas do Senhor. Aqui é um lugar onde tem gente que ama, tem gente que cuida, mas não use as suas crises familiares e esses tumultos para não se pôr à disposição do Senhor. Deus precisa das suas mãos, Deus precisa dos seus talentos. E não importa a situação emocional, física, espiritual, sabe? É com você que Deus vai fazer a obra. E se você tem alguma coisa que de alguma forma te amarra, entrega isso na mão do rei. Entrega isso na mão do Senhor e diga, cuida disso para mim, porque eu não tenho condição de cuidar. E a palavra diz que Davi, então, fica à espera do projeto de Deus. Aqueles homens ganharam um objetivo, Davi ganha uma posição, ele se torna, portanto, a palavra diz que se juntaram a ele, né, aqueles homens, e Davi se fez chefe deles. Sabe, nós precisamos realmente organizar-nos em grupos de batalha, nós precisamos de líderes, nós precisamos de chefes, nós precisamos de gente que pega e dá um sentido para esse povo pequeno, para esse povo confuso, para esse povo sem foco, para esse povo triste, sabe? Você pode ser alguém que vai redimir e vai pegar gente aparentemente imprópria e transformá-lo num vaso precioso no reino. Eu tenho visto milagres naqueles que se dispuseram a servir o Senhor. Eu tenho visto histórias preciosas de pessoas que simplesmente se dispuseram a se alistar nessa batalha. Eu sou pastor de uma igreja que nem todo mundo está aqui. Nem todo mundo está envolvido nas lutas da igreja. Nem todo mundo se sente, sabe, motivado para isso. E muitos, na verdade, têm um projeto pessoal e a igreja é um lugar que ele vai no domingo. Outros estão mal, que não querem então se envolver com nada porque ele não está bem. E talvez, portanto, ele continuará ruim, porque é na luta que a gente se cura. E chegou um momento que o profeta Gade diz assim, olha, o Senhor quer que vocês deixem esse lugar seguro. Chega um tempo que o Senhor quer nos tirar dessa vida aparentemente tranquila, de poder ficar em casa à noite, assistindo televisão, né, assistindo
o campeonato brasileiro, sem envolver com batalha alguma. Vai chegar um momento que Deus vai dizer assim: deixa a sua casa agora. Essa noite eu vou te botar para pregar. Essa noite eu vou te colocar para cuidar de um povo. Eu quero colocar você por chefe de um povo estrupiado. Eu tenho um povo arrebentado, eu tenho um povo terrível que eu quero te colocar como chefe. E talvez você diga assim: ah, não, Senhor, eu trabalho tanto durante o dia, eu tenho tanta coisa para enfrentar aí no dia de amanhã, tem outros aí. Ah, então você está correndo um grande privilégio de se tornar um valente. Eu sou um pastor tirado do banco. Talvez como outros, eu não tive o privilégio de ir para a faculdade de teologia. Eu tive que me formar à distância. Eu tive que correr atrás quando as minhas categorias foram extintas para eu conseguir continuar, pastor. Mas eu foquei nisso. Esse é meu alvo de vida. Eu sou um soldado alistado nessa batalha. E essa tem sido a minha alegria. E se talvez eu não tivesse conhecido o Senhor e não tivesse entendido que a minha vida era importante, talvez eu tivesse me destruído nos dias que a minha vida ruiu, no dia que a amargura tomou conta do meu coração, no dia que a tendência à depressão bateu numa vida realmente exposta e envergonhada. Mas o Senhor disse: você é um soldado precioso, camarada. E alguém me achou, e alguém me colocou debaixo da sua mão e diz assim: eu vou te dar o treinamento, eu vou te fazer um soldado, anda comigo. E Deus colocou chefes importantes na minha vida. E quando eu falo chefes, eu falo de gente que tinha naquele momento autoridade sobre mim. Autoridade por idade, autoridade por experiência, autoridade por amor. E cada uma dessas autoridades que o Senhor colocou sobre mim foi refazendo uma parte da minha vida, foi me habilitando. E eu sou o que sou, porque essas pessoas envolveram-se com um cara destruído. Assim, portanto, a palavra nos diz que o profeta Gade falou assim: sai desse lugar seguro. Eu tenho uma boa batalha para você. E Davi entende que agora era tempo de deixar a caverna, porque agora ele tinha um exército. Era tempo agora de enfrentar o campo aberto. Deus só querendo te tirar talvez do esconderijo e dizer: eu tenho um projeto muito especial para a sua vida. Eu quero te fazer um homem segundo o coração de Deus. Eu quero que o seu nome esteja entre os valentes do reino. Eu quero a sua vida fazendo diferença na vida de muitas pessoas. Não se diminua, porque na verdade você é isso mesmo que você pensa. Um endividado, um deprimido, um apertado. Mas é esse povo que Deus levanta e surpreende o mundo. Deus precisa de você. É uma questão de você se colocar na instrução de um líder, né? Deixa alguém te zelar. E para isso acho que você precisa se achegar. Em casa, sozinho, fechado no quarto, você não será instrumento da graça de Deus. Você precisa vir para a caverna, você precisa se juntar aos outros que, como você, estão procurando um sentido, estão procurando uma razão para a sua vida. Portanto, estamos aqui, à espera de gente como você. Nós temos uma grande batalha e estamos à sua espera. Deus te abençoe, profeta. Deus te abençoe, guerreiro. Que a graça e a paz do Senhor Jesus complete no seu coração o que Deus está querendo falar com você nesse dia. Graça e paz.